Por que você acha que uma pessoa que estava sendo mantida prisioneira poderia estar interessada em servir outras pessoas? Então fica comigo que eu vou te mostrar como isso aconteceu e como isso pode fazer a completa diferença para a sua vida financeira. Então eu sou o Paulo de Tarso do Finanças para a Vida, Finanças com Generosidade. E veja só, na história de José, o homem que foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito, o que aconteceu? José, ele em determinada situação, depois de servir bem a Potifar, que era um alto oficial do faraó, ele foi acusado pela mulher de Potifar de querer ter relações com ele. Por conta disso, então ele foi parar na prisão. Veja só, foi parar na prisão. E lá na prisão, o que aconteceu? Veja que essa pessoa, no caso de José, ele está mantida prisioneira e ficaria lá na prisão por longos anos, talvez por toda a vida. Mas mesmo assim, a palavra diz que a bênção de Deus estava sobre ele. E o que ele fez? Ele deu o seu melhor. José fez o seu melhor, mesmo estando ali. Ele foi colocado numa posição de liderança lá naquela prisão. Mas veja bem o que aconteceu. O copeiro e o padeiro do rei foram parar lá na prisão. E durante o tempo em que estava lá, o que aconteceu? Eles tiveram sonhos. Uma noite eles tiveram sonhos. E de manhã eles estavam muito perturbados, né? E tristes por causa do sonho que tiveram. E aí quando José chega na presença dele, o que José pergunta? Olha, ele perguntou assim, por que vocês estão entristecidos, né? Por que o semblante de vocês está assim com tristeza? E aí eles disseram que cada um deles tiveram um sonho. E o que José fez? José disse assim, as interpretações, elas são de Deus, então me conte o sonho. E aí José, ao ouvir o sonho, deu a interpretação de cada um dos sonhos. Agora, qual é o segredo de tudo isso? Que José ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E veja como isso pode fazer toda a diferença na sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta, uma de suas cartas, né, aos Colossenses, ele diz assim, olha, preste bem atenção. Tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, como se fosse para o próprio Deus. Agora eu pergunto para você, se você é cristão, será que você está fazendo isso? Se você está apertado lá, muitas vezes pressionado pelo seu chefe, muitas vezes pressionado pela empresa onde você está trabalhando, será que mesmo assim você mantém essa atitude de servir como se estivesse servindo ao próprio Deus, como se estivesse servindo à própria pessoa de Cristo? Se você não está fazendo isso, então hoje é o dia de você começar a fazer. Se a sua motivação, veja só, se a sua motivação é um salário maior, não é a motivação correta. Se a sua motivação para trabalhar é apenas uma empresa que te dê toda a condição, que tenha toda a estrutura, não é a motivação correta. A sua motivação não pode ser o fato de você vir a ser um diretor, um gerente, ou até o presidente daquela companhia. Mas a sua motivação é servir como se estivesse servindo ao próprio Deus. E não é por outra razão que o apóstolo Paulo, ele diz assim, tudo que nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, ou qualquer outra coisa, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. Então, se você quer realmente começar a ter uma transformação na sua vida financeira, na área do trabalho, então coloque em prática esse princípio, que é um princípio poderosíssimo da palavra de Deus, certo? E não foi por outra razão que quando José chegou na presença do faraó, que José interpretou o sonho do faraó, o faraó reconheceu que ele era a pessoa certa para estar à frente do governo do Egito.
E eu tenho certeza que também você é a pessoa certa para, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua carreira profissional, você ser colocado nas posições que Deus quer que você esteja. Mas para isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter essa fidelidade de fazer as coisas como se estivesse fazendo para a pessoa de Deus, quer dizer, na pessoa de Cristo, fazendo isso para Deus como se fosse na própria pessoa de Jesus Cristo. Essa deve ser a sua motivação. Se você fizer isso, você está no caminho certo. Você vai chegar aonde Deus quer que você esteja e da maneira, da forma que Ele deseja para você. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo as referências bíblicas e também esta ferramenta maravilhosa aqui, que é o meu e-book Sucesso Financeiro, um guia bíblico e prático para você alcançar o sucesso financeiro. Você pode fazer isso clicando também na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus abençoe você e a sua família também.